No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina claramente a importância de uma vida centrada na orientação de Deus. Ele afirma: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Você percebe? Ele fala sobre a importância de intencionalmente aproveitarmos as oportunidades que o dia a dia nos traz, para que possamos de fato realizar a vontade de Deus na nossa vida. E certamente grande parte do propósito de Deus para nós é que possamos compartilhar a nossa fé, cumprindo assim a missão que Ele nos deu. No entanto, cada vez mais nós vemos o avanço do secularismo e de uma atitude anticristã ao nosso redor. Mesmo em um país como o nosso, que se diz cristão, nós podemos perceber claramente como as pessoas são dominadas pelas coisas materiais e vivem focadas no presente, mesmo entre aqueles que se autodenominam seguidores de Deus. Afinal, como compartilhar nossa fé no cumprimento da missão com pessoas seculares e dominadas por uma atitude contrária aos princípios do reino de Deus? Eu quero compartilhar com vocês 4 princípios básicos. O primeiro princípio é manter uma atitude humilde de oração, falando a verdade com amor. Mantenha uma atitude de amor e carinho. Não é o nosso papel mudar a cosmovisão das pessoas. Na verdade, nós não podemos fazer isso. É essa obra do Espírito Santo. Portanto, não devemos contar com a nossa própria sabedoria. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a compartilhar com eles as razões da nossa fé, conforme Pedro diz em sua carta no capítulo 3, verso 15. Mas como? Apresentando a verdade com amor. Essa atitude faz toda a diferença no mundo. O segundo princípio é prestar muita atenção à razão da descrença das pessoas. Embora a maioria dos céticos afirme que eles decidiram não acreditar, usando a lógica e a razão após avaliar evidências, ou a falta delas, como eles dizem, muitos deles decidem rejeitar a religião por causa da experiência negativa do passado. Experiências, quem sabe, com a sua família, amigos, membros da igreja, ou expectativas pessoais que tinham sobre Deus. Muitas vezes há uma razão por detrás da incredulidade que eles estão ali adotando. Alguns viram entes queridos doentes que não se recuperaram. Outros sentiram a dor de um casamento destruído ou de um lar desfeito, apesar das suas orações. A maioria tiveram experiências negativas com a igreja. Nós simplesmente não podemos ignorar a dor que sentem ou simplesmente descartá-la como se ela não fosse importante. Já um terceiro princípio é compartilhar sua fé com tato e sabedoria. A arte da persuasão através do uso do conhecimento e da razão é um papel importante daquilo que nós chamamos de apologética cristã, o que, em outras palavras, é a defesa da fé cristã. Ela é usada na apresentação da verdade bíblica aos que não creem. Mas, infelizmente, muitas vezes a apologética tem sido usada de maneira prejudicial. Defender a nossa fé deve sempre ser feito com uma maneira semelhante a de Jesus Cristo, sendo sensíveis com aqueles que discordam da nossa perspectiva. Se um debate for vencido, mas por causa da nossa atitude o resultado final é afastar alguém de Cristo, nós perdemos a real razão da apologética cristã. Além disso, não tente provar a realidade da existência de Deus além de qualquer dúvida razoável. É muito mais prudente e produtivo argumentar que o teísmo, a crença em Deus, é mais razoável do que o ateísmo, a rejeição da crença em Deus. Ou o agnosticismo, a crença de que é impossível saber alguma coisa sobre Deus. E, finalmente, um quarto e último princípio que eu quero compartilhar com você é que, se possível, convide esse seu amigo secular ou ateu para sua casa primeiro e só depois para sua igreja. Mesmo que não tenham fé, eles são pessoas normais, com sentimentos e lutas como todos nós. Eles falam, choram, riem, se preocupam e interagem como todo mundo. O problema surge quando nós os tratamos como troféus a serem conquistados e não como pessoas a serem apreciadas e amadas. Então, quando possível, seria muito mais eficaz se nós pudéssemos convidá-los à nossa casa primeiro, depois para a nossa igreja. Nossa história de vida pessoal é uma das evidências mais poderosas da existência de Deus, por causa da transformação real e duradoura que Jesus Cristo trouxe à nossa vida. Nós precisamos desenvolver confiança com aqueles que queremos compartilhar nossa fé. Além de simplesmente plantar a semente da crença, nós devemos permanecer em contato com os nossos amigos incrédulos. Eles provavelmente estarão bem mais abertos para aceitar o nosso ponto de vista depois que nós estabelecemos amizades duradouras, demonstrando real interesse por eles e pela sua família. E isso pode abrir a porta para que nós possamos explicar as provas da nossa fé, levando-os então a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como nós vimos hoje nas histórias do Uruguai.
E nunca se esqueça, aproveite ao máximo cada oportunidade para ser um verdadeiro discípulo do Mestre, aonde quer que for. E então, o que você está esperando, hein?